Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar fundo num problema que tira o sono de muita gente. Como a desorganização na clínica pode literalmente drenar o faturamento. É a história de um funil de vendas que está rachado, sabe? Onde todo investimento para atrair pacientes acaba vazando antes de virar consulta de verdade. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto na ferida. Uma pergunta que muita clínica em crescimento não sabe responder. Os leads, ou seja, os contatos de potenciais pacientes, eles estão chegando, mas e aí? Eles somem para onde? Por que esse interesse todo não vira um horário preenchido na agenda? E tá aqui a consequência mais brutal e imediata. A velocidade do mundo hoje é essa. A demora para responder não é só um detalhezinho, um inconveniente. É perder um paciente na hora. É ver o dinheiro do marketing indo direto para o caixa do concorrente que fica do outro lado da rua. Ok, então vamos focar no primeiro grande problema, o gargalo. E ele geralmente mora ali, na recepção. O marketing faz a parte dele, traz gente interessada, mas existe uma barreira, um verdadeiro muro, que impede essas pessoas de fato, agendarem uma consulta. E os sintomas são esses aqui. Vê se soa familiar. A clínica investe uma grana em marketing, o telefone não para de tocar, o WhatsApp apita o dia inteiro, mas quando a gente olha a agenda no fim do dia, poxa, tá cheia de buracos. E a equipe da recepção? Exausta, sobrecarregada, tentando apagar incêndio o tempo todo. Agora, a coisa fica séria de verdade quando a gente transforma essa frustração toda em números. Vamos colocar na ponta do lápis e entender o custo real, o custo financeiro que uma operação manual e desorganizada como essa acaba gerando. E o primeiro número já é um soco no estômago, 23%. Quase um quarto do faturamento que deveria entrar, simplesmente evapora, some. Sabe como? São os no-shows, aqueles pacientes que agendam e não aparecem. E por quê? Muitas vezes porque faltou um processo de confirmação eficiente. Cada cadeira vazia é dinheiro parado. 60 minutos. 1 hora. Em um horário de pico, esse é o tempo que um potencial paciente pode ficar esperando por uma primeira resposta. E como a gente já viu, em 1 hora a decisão já foi tomada e a consulta, claro, foi agendada em outro lugar. Isso aqui é jogar dinheiro fora, literalmente. De cada 10 pessoas que demonstraram interesse, 3 são completamente ignoradas. E não é por maldade, não é por descaso, é por pura falta de braço, falta de capacidade da equipe de dar conta de tanto volume de contato. E para fechar essa conta amarga, a gente tem o custo fixo do time. O investimento em pessoas que estão ali tentando heroicamente dar conta de um processo que é manual, estressante e, convenhamos, muito pouco eficiente. Certo, o problema está claro, e os custos também. Então vamos falar da solução. Vamos ver como a tecnologia pode, de uma vez por todas, consertar esse funil quebrado e acabar com esse gargalo. A resposta é essa: é a gente sair de um sistema caótico, manual, cheio de falhas e entrar num ambiente de controle, de precisão, de eficiência. É uma mudança do caos para o comparecimento. E quem faz essa ponte é uma inteligência artificial pensada exatamente para o mundo da odontologia. E aqui tem um ponto fundamental. Isso não é um robô genérico, daqueles de aperte um para isso, dois para aquilo. Não. É uma inteligência artificial que entende o dia a dia de uma clínica, que sabe conversar de verdade, que sabe quebrar objeções de preço, de tratamento e, o mais importante, ela agenda a consulta sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa nela como o funcionário perfeito que nunca dorme e nunca se cansa. E olha só as funções dela. Cada uma ataca exatamente um dos problemas que a gente viu. Resposta instantânea, para não perder ninguém. Confirmação automática, para acabar com os no-shows. Recuperação de pacientes faltosos, para trazer de volta quem sumiu. E até uma triagem inteligente para saber o que é urgência. E tudo isso falando de um jeito super natural. Tá, mas e na prática? Como essa IA se compara com o atendimento humano tradicional? Vamos colocar os dois lado a lado, preto no branco, e deixar os dados falarem. A tabela aqui não deixa dúvida, né? O tempo de resposta, que era de horas, cai para segundos. A disponibilidade sai do horário comercial e vira 24/7. A capacidade de atender passa de uma pessoa por vez para quantas forem necessárias ao mesmo tempo. E o atendimento é sempre consistente, sempre cordial, sem estresse, sem cansaço. E essa frase aqui é muito importante, porque ela toca numa preocupação real. Ah, mas e a minha equipe? A ideia não é substituir ninguém. É o contrário, é sobre turbinar a equipe humana.
Deixa a IA fazer o trabalho robótico, repetitivo, e a recepcionista ganha tempo para fazer o que só um ser humano pode: cuidar das pessoas, criar relacionamento, encantar quem está ali, na clínica. Ok, a ideia é ótima, mas deve ser uma complicação implementar um sistema desses, né? Na verdade, não. O processo todo foi desenhado para ser o mais simples e rápido possível, sem atrapalhar o dia a dia da clínica. São só 3 passinhos bem diretos. Primeiro, a conexão segura com o WhatsApp da clínica. Segundo, um treinamento básico onde a gente alimenta a IA com as informações principais, horários, serviços, o jeito de falar da clínica. E terceiro, pronto. É só ver a mágica acontecer. A IA já começa a trabalhar, a gerenciar os contatos e a encher a agenda. E é um ponto que tira um peso das costas, a flexibilidade. Não tem aquela história de contrato, de fidelidade, de multa para cancelar. Isso dá uma liberdade enorme para as clínicas testarem, verem os resultados com os próprios olhos e decidirem sem pressão. E com isso, a gente chega a uma conclusão que é inevitável. A automação no atendimento não é mais uma coisa do futuro, já é o presente. É uma vantagem competitiva que está na mesa agora. A pergunta não é mais se, mas sim quando os concorrentes vão começar a usar isso. E a nossa análise termina com essa provocação. A escolha é clara: continuar com um sistema que, a gente viu, vaza tempo, oportunidades e dinheiro, ou adotar uma tecnologia que transforma o caos em controle e a frustração em faturamento. Porque no fim do dia a conta é simples: funil quebrado é faturamento quebrado. E talvez o custo mais alto de todos seja o de não fazer nada.